Então foi depois que voltaram de Babilônia, do exílio, é que deixaram de pronunciar o nome de Deus. Continuando no que eu estava falando, sobre a questão do Messias. O assunto aqui é o Messias, né? As tribos de Israel, que foram constituídas por Deus para delas, da de Judá especificamente, vir o Messias. E é que eles esperam até hoje, né? Dizem que o Messias, né, que é o Mashiach, ele tem que vir descendência de Salomão. Porque é Davi, né, depois Salomão, né, descendência de Salomão é que tem que vir o Messias. Mas, e Jesus cumpriu isso, né? Mas aí depois que eles voltaram do exílio babilônico, 70 anos lá, e eles voltaram, nós vemos que eles reconstruíram o templo. E uma coisa interessante acontece ali, profecia de Ageu, parece que é Ageu capítulo 2, o versículo não me recordo aqui, e como eu não estou com a Bíblia aqui, não estou dando estudo, mostrando na Bíblia, né? Mas o pessoal conhece, né? As pessoas conhecem esse texto, que diz assim: a glória desta última casa será maior do que da primeira. Veja que o texto diz desta última, né? Alguns citam como a segunda casa, né? Porque é o segundo templo, né? Mas é a última, dessa última casa. E se cumpriu essa profecia. Interessante que essa profecia se cumpriu. Por quê? Porque a última casa, a glória seria realmente maior do que a da primeira. A primeira casa era muito magnífica, materialmente falando, né? E Deus não dá importância para esse tipo de coisa. Tanto é que quando Jesus estava caminhando com seus discípulos, ele disse: olha a construção aqui, que maravilha. Jesus não achava nada maravilhoso ali. E Jesus disse: está vendo? Tudo isso, ó, vai ficar pedra sobre pedra que não será derribada. Então Deus não dá importância para essa coisa de muito ouro, muita prata, ele não dá importância nenhuma. Mas achava-se que sim. E hoje ainda a Igreja Católica acha que sim. E certas igrejas, denominações evangélicas aí, né, como por exemplo a Congregação Cristã do Brasil, acha que sim, tem que fazer igreja bonita, porque Deus vai gostar. Deus não se importa com isso. Então o que acontece? O templo, né, o último templo, a última casa, refere-se a Jesus. Por quê? Porque o próprio Jesus disse, lá conversando, né, meio que um tipo de uma discussão lá com os religiosos da época, e ele disse: olha, derribai esse templo, derruba esse templo aí, né? Derruba esse templo, que eu o levantarei, eu o reconstruirei em 3 dias. Escrito em João, Evangelho de João. Aí depois entenderam, no próprio Evangelho de João está escrito, que ele falava do templo do seu corpo. Veja que a última casa, né, que é o último templo, teria mais glória do que da primeira, é Jesus. O próprio Jesus disse: está aqui quem é maior do que o templo. Que templo? Aquele templo lá, que os judeus tinham como a coisa mais maravilhosa do mundo, né? Que é chamado Templo de Herodes. Então, a glória da última casa, que é uma glória espiritual, não é material, não é ouro que se cava, né, e se purifica com fogo ali, material, né? Não é. Essa última casa é Jesus, porque nele habita toda a plenitude de Deus. No templo construído por Salomão, não habitava toda a plenitude de Deus. Deus ali mostrou a sua presença ali, né? E, vamos dizer assim, simbolicamente falando, Deus estava lá no templo, mas não estava. Porque como faria uma habitação para Deus? Não tem como fazer uma habitação para Deus. Mas Deus, toda a plenitude de Deus habitava e habita em Cristo, Jesus. Então ele é a última casa. A glória dessa última casa será maior do que da primeira. Cumpriu-se a profecia. Voltando à questão das tribos, né? A tribo de Judá sobrou. Voltaram. Por quê? Por que Deus permitiu voltar?
Por quê? Porque ainda não tinha cumprido a profecia sobre o Messias. A profecia sobre o Messias ainda não tinha se cumprido. Então eles voltaram. Ali, pelo volta do ano... A destruição do templo foi no ano 586 antes de Cristo. Ficaram por 70 anos lá e voltaram. Aí, profetas, ainda tem livros, né, de profetas pós-exílio, a gente lê, né, livro Ageu, Zacarias, Malaquias e outros livros, né, ainda permanece a promessa do Messias. Quando já tinha, então, se cumprido o tempo, veio o Messias. Está escrito no Novo Testamento, mas os judeus não aceitam. Veio o Messias. Ainda existia a tribo de Judá. Israel, o povo ainda estava lá. Quando veio o Messias, eles não aceitaram, não quiseram o Messias, já fazia parte do plano de Deus, porque Deus já tinha falado lá em Gênesis, que eu já citei agora há pouco, Gênesis 49, versículo 10, que o Messias viria para os gentios. Olha que interessante. E não é só lá que está escrito. Está escrito também em Isaías capítulo 42. Será a luz dos gentios. Então, ele viria para os gentios, porque ele veio para Israel. Mas Israel não o recebeu. Então, assim, efetivamente, quer dizer, a ação do Messias estaria mais sobre os gentios, que foi a pregação de Paulo, que espalhou, né, o evangelho entre os gentios. Por quê? Porque o povo de Israel não aceita. Então ele viria especificamente para os gentios. E depois ele iria para Israel. Profecia, capítulo 63. Tem uma moto barulhenta, tá vendo? Capítulo 63 de Isaías. A gente vai ler. Quem é este que vem de Edom com vestidos tintos de Boza? Boza é a cidade principal de Edom, né? Edom nem existe, é uma profecia, é simbólico. Então quem é esse que vem de Edom? Quer dizer, que vem das nações, do meio das nações. Vem para onde? Para Israel. Com vestidos tintos de boza. Quer dizer o quê? Que ele se vingou das nações. Primeiro, o Senhor Jesus fica entre as nações e depois promove uma vingança sobre as nações. Por quê? Porque as nações também vão abandoná-lo. As nações também vão blasfemar dele. As nações vão se voltar. Assim como Israel estava com Deus e depois ficou contra Deus, as nações também. Cristo estava com eles e eles, na rebeldia, as nações, se voltam contra Cristo. Então Cristo destrói as nações e vai para Israel. Capítulo 63 de Isaías. Então, voltando a citar de novo, Gênesis capítulo 49, 10, ele viria para os gentios. Porque está escrito o quê? A ele congregarão os povos. O judeu não lê essa parte, não presta atenção nessa parte, né? Ele não vem especificamente para os judeus, ou para as 12 tribos de Israel, ou para Israel, não. Lá fala os povos, deveria estar escrito assim, então, já que é para Israel, está escrito assim, ó. E a ele, Siló, lá fala Siló, que é um título do Messias, congregarão as tribos dispersas, ou as tribos de Israel. Não está escrito isso, está escrito os povos, os gentios, está escrito. E aí o Messias veio, Jesus, eles não o receberam. Então Deus enviou, né, isso depois que Jesus foi assunto ao céu e tudo, no ano 70, enviou, né, um desígnio, um juízo sobre Israel. Foi destruído o templo, que era a ostentação, né? Deus está conosco, aí foi destruído o templo, aí Deus, cadê? Deus não está mais, porque eles acreditavam que Deus estava no templo. Destruiu o templo, espalhou Israel, acabou com a nação de Israel. Por que Deus fez isso? Ora, não está prometido que sempre Deus ia estar com Israel? Que a lei ia ser praticada sempre? Será perpétuo. Essa prática, Israel, é perpétua. Vocês praticarão no templo sacrifícios e tal, ou no tabernáculo, né? Sacrifício. Mas o templo nem existe mais. Por quê? Porque Deus não dá nenhuma importância para isso. O Messias já veio. Para que a nação de Israel? Isso eu estou falando antes de 1948. Ficaram 1900 anos sem existir Israel. Para que a nação de Israel se o Messias já tinha vindo? Para que Judá ia ficar congregado se o Messias já tinha vindo? Para quê?
Então não tinha mais necessidade de existir a nação de Israel. E Deus então dispersou tudo. Se não for interpretar assim, porque sei que tem uns contras, então quer dizer que Deus perdeu as forças? O inimigo conseguiu vencer Deus então e acabar com a nação de Israel? Já que Israel é protegido por Deus? Não tem explicação. Eu primo pela lógica, e a lógica é essa. Deus não queria mais que Israel existisse. Porque se eu falo, não, Deus queria que Israel existisse, mas deixou de existir, quer dizer que então Deus, ele não conseguiu segurar. Deus então perdeu as forças. Então se a nação de Israel deixou de existir, porque Deus quis, é um plano dele. Israel deixou de existir. Por quê? Porque não tinha mais necessidade da nação de Israel, porque foi criado um povo, uma nação, para vir o Messias. Uma vez que o Messias já tinha vindo, para que continuar? Não tinha necessidade nenhuma. Depois, vindo o tempo do juízo, que tem gente que anda vendo no meu canal, principalmente os últimos vídeos aí, fala, tá vendo, não acredita em ação sobrenatural de Deus e tal, porque fica falando, inclusive tem gente aí me criticando, dizendo até que eu estou negando a Bíblia. Onde se viu isso? Presta atenção na mensagem que eu estou passando nos vídeos. Então, cumprindo-se o tempo, Deus fez com que Israel voltasse para sua terra. Fala Israel, mas não é Israel, judeus, né? Porque a nação de Israel seria todos, ou seria as 10 tribos, que era chamado de reino de Israel, né? Ou seria todos, né? Israel. Mas eles dizem, não, é por isso, está voltando todas as tribos, por isso que se chama nação de Israel. Na verdade, são os judeus. Os judeus voltaram, porque não tem como juntar mais as 10 tribos que desapareceram e espalharam pelas nações, e já era um plano de Deus, porque, veja bem, no entendimento espiritual, as 10 tribos desapareceram no meio das nações, misturaram-se com as nações. Agora, fica difícil de saber se uma pessoa comum, gentil, não tem sangue das 10 tribos que se espalhou. Então é uma incógnita, né? Para se pensar, peraí, será que eu tenho sangue, não judeu, será que eu tenho sangue de descendente de Abraão? Será que eu tenho? Ninguém tem certeza que sim ou não. Por quê? Porque 10 tribos foram jogadas, vamos dizer assim, lançadas para cima e caiu no meio das nações. Agora ninguém sabe mais se tem mistura do sangue de Abraão ou não. Deus fez isso propositalmente, para ficar essa interrogação na cabeça. E se eu, lá, o meu avô, meu bisavô, minha bisavó, é descendente de uma das pessoas lá do começo dessas 10 tribos? Ninguém sabe. Então Deus fez isso justamente para ficar essa incógnita. Será? Alguém pode dizer, não, então prove. Não tem como provar que sim, nem como provar que não. Se é descendente de Abraão ou não. Então já não é exclusividade mais dos judeus. É das nações todas. Cumprindo-se que Deus tinha dito em profecia que disse o quê? Todas as famílias da terra serão benditas em ti. Agora, continuando do que eu estava falando, o Messias já veio. Não havia mais necessidade. Em 1948 que voltaram para lá. Mas 1900 e poucos anos ficou sem existir. 1900 e poucos anos, dá isso, 70 depois de Cristo, né? 1948. Não chega a 1900 anos, né? É bastante tempo. Mais de 1500 anos, mais de 1800 anos. Né? Ficaram sem existir. Por quê? Porque não tinha mais necessidade. O Messias já veio. E haveria de vir a tribo de Judá. E está escrito o quê? Congregarão os povos, os gentios. E Jesus está numa maneira de ver de Deus, na perspectiva de Deus, Jesus está no meio dos gentios. E até os judeus aceitam isso. Jesus está no meio dos gentios. Ele não está com Israel, ele não está com os judeus. Ele está no meio dos gentios. Depois é que ele vai. Na sua vida, depois que ele vai. Então, no entendimento de Deus, sobre uma perspectiva de Deus, Jesus está no meio do gentio. Ele congregou os povos. Pode ver que
cristianismo está espalhado por todas as nações. A crença em Jesus. Então, aí ele congregou os povos, cumprindo-se a profecias de Gênesis, capítulo 49, versículo 10. E no final, então, como Paulo escreveu, né, aos Romanos, ele escreveu que todo Israel será salvo. No final. Claro que haverá uma intervenção de Deus, né, porque para Israel o que importa são sinais. Israel pede um sinal, o grego pede sabedoria, então Israel pede sinal. E haverá sinal, sim. Então vai ficar provado que Jesus é o Messias, então eles vão se arrepender, porque só há um meio de ser salvo, que é através do plano de Deus em Cristo, Jesus, e não há outro meio. Embora aqui tenha evangélico, que eu vejo, que é um absurdo, pastores formados, peritos em teologia, dizendo, não, um plano de Deus é para Israel, outro plano de Deus é para os gentios. Não. Se for assim, Deus tem que fazer, então, dois tipos de salvação. Só existe uma, desde a fundação do mundo, que é a salvação em Cristo. Israel não pode ter um outro tipo de prática para perdão de pecado e tudo. Né? Tem que ser a mesma coisa dos gentios. Os gentios aprenderam primeiro, Israel vai aprender depois. Só há um meio. Não há salvação sem fé em Jesus Cristo. É isso. Então esse é o resumo. Obrigado por ter visto meu vídeo. Deciro Leal.